sou Samantha Andrews, tenho 30 anos e sou mãe solteira da minha linda filha de 5 anos, Emma. Nunca, nem em 1 milhão de anos, imaginei que meu próprio pai me chamaria de desgraça da família no jantar de ação de graças, antes de nos jogar na fria noite de novembro. O que ele e o resto da minha família não sabiam era que estavam vivendo da minha fortuna de 20 milhões de dólares há anos. Eu simplesmente disse tudo bem e saí de cabeça erguida. Antes de contar o que aconteceu naquela noite, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Se a minha história ressoa com você, inscreva-se, porque o que aconteceu depois mudou tudo para mim e para minha filha. Crescer na família Andrews significava que as aparências eram tudo. Nossa casa em estilo colonial, em um bairro nobre de Connecticut, estava sempre impecável, pronta para visitas inesperadas dos sócios do meu pai ou dos amigos do clube de jardinagem da minha mãe. Meu pai, Richard Andrews, era um executivo bancário que media o sucesso em cifrões e posição social. Minha mãe, Eleanor, era a esposa executiva perfeita, impecavelmente vestida, socialmente conectada e obcecada em manter a reputação imaculada da nossa família. Desde cedo, aprendi que a aprovação em nossa casa era condicional. Fique em pé, Samantha, minha mãe sussurrava asperamente em reuniões sociais. Sua postura te deixa com uma aparência desleixada. As críticas do meu pai eram mais diretas. Por que você não tira nota máxima como seu irmão Thomas? Ou a Jennifer nunca nos deu tanto trabalho na sua idade. Thomas, 2 anos mais velho, era o menino de ouro, capitão do time de debate, prestes a ingressar em Yale e aparentemente perfeito em todos os sentidos. Jennifer, minha irmã 4 anos mais velha, era a borboleta social que se casou com seu namorado da faculdade, Paul, logo após a formatura e rapidamente teve 2 netos em perfeita sincronia. E então havia eu. Eu sempre fui a única, mais interessada em computadores do que em bailes, mais fascinada por startups do que por status social. Eu ia bem na escola, mas preferia programar no meu quarto a ir aos eventos do clube de campo que meus pais tanto valorizavam. Tudo mudou no meu último ano de faculdade. Conheci Jack na minha aula de ética empresarial. Ele era charmoso, ambicioso e, pela primeira vez, me senti verdadeiramente vista por alguém. 6 meses depois do nosso relacionamento, descobri que estava grávida. Quando contei para o Jack, ele desapareceu, bloqueou meu número, abandonou as aulas que tínhamos em comum e desapareceu completamente da minha vida. Ainda me lembro do telefonema para os meus pais. O silêncio depois que contei a eles durou 27 segundos. Contei cada um enquanto meu coração batia forte no peito. Você sempre quis envergonhar esta família, disse meu pai finalmente. Volte para casa. Vamos dar um jeito de resolver esta situação. Por resolver, ele queria dizer adoção ou aborto. Quando deixei claro que ficaria com meu bebê, o verdadeiro castigo começou: indiferença nas reuniões familiares, comentários maldosos sobre garotas que jogam fora seu futuro, minha mãe dizendo às amigas que eu tiraria uma folga da escola por motivos de saúde. De alguma forma, terminei minha graduação, fazendo aulas online e estudando enquanto minha filha dormia. Aqueles primeiros dias foram brutalmente difíceis. Aluguei um pequeno apartamento e aceitei trabalhos freelance de programação enquanto me esforçava para cuidar das crianças. Minha família me deu apoio mínimo, babás ocasionais, acompanhadas de sermões sobre minhas más escolhas de vida. O que minha família não sabia era que, durante aquelas noites de privação de sono, eu estava construindo algo valioso. Uma ideia de startup que eu vinha desenvolvendo desde o 2º ano estava ganhando força. No primeiro aniversário da Emma, eu já havia garantido o financiamento inicial. No terceiro, minha empresa foi adquirida por uma quantia que ainda parecia surreal, 20 milhões de dólares após impostos. Mas escondi esse sucesso da minha família. Mudei-me para uma casa modesta de 3 quartos, contei a eles que havia encontrado um emprego estável em suporte técnico e continuei a suportar a condescendência e o julgamento deles em todas as reuniões familiares. Eu queria que eles aceitassem a mim e a Emma como éramos, não pela minha conta bancária. Enquanto isso, silenciosamente me tornei o salvador financeiro deles. Quando os investimentos do meu pai sofreram um baque durante a recessão, eu, anonimamente, cobri a hipoteca deles por meio de uma empresa de fachada. Quando os empreendimentos bem-sucedidos de Thomas precisaram de capital, misteriosos investidores anjo apareceram. Quando Jennifer precisou de mensalidade para a escola particular exclusiva dos filhos, bolsas de estudo misteriosamente se materializaram. Em meio a tudo isso,
Emma se tornou uma garotinha inteligente e compassiva que, de alguma forma, permaneceu intocada pela sutil crueldade da família. Ela adorava visitar a casa dos avós, ignorando os elogios indiretos e a forma como a comparavam aos filhos bem-criados de Jennifer. Neste dia de ação de graças, Emma tinha 5 anos e eu, 30. Eu esperava que o tempo pudesse suavizar o julgamento da minha família. Emma estava animada havia semanas para rever os primos e comer a famosa torta de maçã da avó. Convenci-me de que este ano seria diferente. Este ano, talvez eles finalmente nos vissem de verdade e nos aceitassem como éramos. Eu não poderia estar mais enganada. A manhã de ação de graças amanheceu clara e fria. Emma pulou na minha cama às 6 horas, com os olhos brilhando de entusiasmo. Já está na hora de ir para a casa da vovó e do vovô? Perguntou ela, com o cabelo loiro cacheado ainda despenteado do sono. Ainda não, querida, sorri, puxando-a para um abraço. Temos bastante tempo para nos preparar. Eu havia passado semanas me preparando para este dia. Encomendei uma caixa do vinho Bordeaux favorito do meu pai, gastando mais com aquelas garrafas do que meus pais imaginavam que eu supostamente produzia em uma semana. Comprei presentes atenciosos para todos, uma pasta de couro feita à mão para meu pai, um cachecol de grife para minha mãe, brinquedos educativos para minha sobrinha e meu sobrinho. Depois do café da manhã, liguei para minha mãe para confirmar nosso horário de chegada. Sua voz estava tensa de estresse. Vamos jantar às 4 em ponto, Samantha. Seu pai não gosta de atrasos. Chegaremos lá às 2, mãe. Posso levar alguma coisa? Uma pausa. A Jennifer está cuidando dos acompanhamentos. Ela faz batatas doces maravilhosas. Concentre-se em chegar aqui com a Emma na hora. E, por favor, certifique-se de que a Emma use algo apropriado. No Natal passado, aquele vestido xadrez foi um pouco demais. O vestido xadrez era um lindo vestido de veludo para festas que Emma adorava. Engoli em seco para não responder. Vamos nos vestir adequadamente, mãe. Até breve. Depois de desligar, respirei fundo antes de acordar Emma do seu cochilo. Passamos a tarde nos arrumando e ajudei Emma a vestir o vestido novo que havia comprado para ela, azul marinho com detalhes brancos, conservador o suficiente para os meus pais, mas ainda bonito o suficiente para que Emma se sentisse especial ao usá-lo. Você está linda, querida, eu disse a ela enquanto trançava seu cabelo. Você também, mamãe, ela respondeu, tocando a manga do meu vestido de malha bordô. O tio Thomas vai estar lá? Ele prometeu me mostrar um truque de cartas da última vez. Todos estarão lá, assegurei a ela. E vamos nos divertir muito. A viagem até a casa dos meus pais, no subúrbio, levou 45 minutos. Era uma casa colonial imponente, com paisagismo perfeito e uma entrada circular onde meu pai insistia que todos os carros fossem estacionados por ordem de chegada, com sua Mercedes sempre posicionada em destaque na escada da frente. O que minha família não sabia era que eu vinha pagando a hipoteca deles há 3 anos, depois que a carteira de investimentos do meu pai sofreu um golpe devastador. A casa da qual eles tanto se orgulhavam teria sido executada sem a minha intervenção anônima. Chegamos a 1h45, 15 minutos antes. Emma agarrou suas sacolinhas de presentes para os avós enquanto caminhávamos até a porta. Equilibrei a caixa de vinhos e meus próprios pacotes, respirando fundo antes de tocar a campainha. Minha irmã Jennifer atendeu, com seu Chanel perfeito balançando enquanto me avaliava. Você chegou cedo, disse ela, sem esconder sua irritação. Virou-se para Emma com um sorriso forçado. Olá, Emma. As crianças estão na sala de brinquedos. Tente não sujar o vestido antes do jantar, ok? Sem abraço, sem boas-vindas calorosas. Senti Emma se encostar nas minhas pernas, subitamente tímida. Vai, querida, eu a incentivei. Vai encontrar seus primos. Enquanto Emma se dirigia relutantemente para a sala de jogos, Jennifer se virou para mim. Mamãe está terminando de pôr a mesa, e papai e Paul estão assistindo futebol com Aiden e Zoe. Os filhos de Jennifer, de 7 e 9 anos, aparentemente desfrutavam de privilégios que Emma não tinha. Meu irmão Thomas saiu da cozinha com uma bebida na mão. Aos 32 anos, ele tinha a constituição alta e a presença autoritária do nosso pai.
Ora, se não é irmãzinha, disse ele, dando-me um breve abraço de lado que pareceu mais uma formalidade do que um gesto de carinho. Ainda naquele emprego de suporte técnico? Continuou firme, respondi com um sorriso forçado, sem mencionar que agora eu era dono da empresa e empregava mais de 50 pessoas. Que bom que você está aguentando firme, disse-lhe com um tom condescendente que sugeria que atender telefones era um passo à frente do fracasso total. Deixa eu levar aquele vinho para o papai. Enquanto caminhava em direção à cozinha para cumprimentar minha mãe, ouvi a voz do meu pai vinda do escritório. Ela chegou cedo, claro. Provavelmente não tem outro lugar para ficar. Você viu aquele vestido na criança? Pelo menos não é mais uma roupa inapropriada. Fiquei paralisada, com o peito apertado. Então, endireitei os ombros e continuei andando. Não deixaria que eles estragassem o dia da Emma. Eu daria um sorriso e aguentaria o jantar, como sempre fazia. Na cozinha, minha mãe arrumava o molho de cranberry em um prato de cristal. Aos 60 anos, Eleanor Andrews ainda mantinha a silhueta esguia e o cabelo loiro com mechas. Ela olhou para cima quando entrei. Samantha, você chegou cedo. A mesma saudação, o mesmo tom tranquilo. Oi, mãe. Feliz dia de ação de graças. Larguei os pacotes que carregava e me aproximei para beijá-la no rosto. Ela permitiu, com o corpo tenso. Esses vão para a sala de jantar, disse ela, apontando os presentes com a cabeça. Vamos trocar depois do jantar este ano. Jennifer achou que seria mais civilizado. Claro, respondi, juntando-os novamente. Posso ajudar com alguma coisa aqui? Jennifer e eu estamos com tudo sob controle. Por que você não vai ver como está a Emma? Certifica-te de que ela não está a atrapalhar o tempo de jogo do Aiden e da Zoe. Assenti, a decepção familiar a instalar-se-me no estômago. Mesmo assim, lembrei a mim mesma que aquilo era só o começo da noite. As coisas poderiam melhorar. Eu só precisava manter a positividade e manter o ânimo da Emma. No corredor, ouvi Jennifer e meu pai conversando em voz baixa. Pelo menos ela está usando um vestido bonito, Jennifer dizia. Mas só Deus sabe como ela conseguia pagar com o salário dela. Provavelmente estourando o limite do cartão de crédito de novo, respondeu meu pai. Algumas pessoas nunca aprendem a ser financeiramente responsáveis. Passei apressadamente, fingindo não ouvir, com as bochechas queimando com a ironia da declaração. O homem cuja hipoteca eu pagava secretamente estava dando um sermão sobre responsabilidade financeira. Quando cheguei à sala de jogos, eu já tinha me recomposto. Encontrei Emma sentada sozinha num canto, folheando um livro ilustrado enquanto seus primos jogavam videogame, excluindo-a deliberadamente. E aí, querida, eu disse animada. Se divertindo? O sorrisinho dela não chegou aos olhos. O Aiden diz que sou pequena demais para jogar o jogo deles. Meu coração doeu, mas mantive a voz animada. Bem, por que não vamos ver se a vovó precisa de ajuda na cozinha? Aposto que ela adoraria te mostrar como dobrar os guardanapos naqueles formatos chiques que você gosta. Enquanto caminhávamos de mãos dadas de volta para a cozinha, fiz uma promessa silenciosa a Emma. Não importa o que acontecesse esta noite, eu a protegeria de entender a verdadeira natureza do tratamento que recebemos em família. Ela merecia acreditar no calor e na aceitação que a família deve proporcionar, mesmo que a realidade fosse dolorosamente distante. Precisamente às 4 horas, minha mãe tocou o pequeno sino de prata que ganhará de presente de casamento da sua mãe. O som cortou a casa, chamando todos para a sala de jantar. Emma apertou minha mão enquanto caminhávamos para a mesa elaboradamente posta. A disposição dos assentos foi imediatamente evidente e reveladora. Meu pai sentou-se à cabeceira da mesa, com minha mãe na extremidade oposta. Thomas e Jennifer, juntamente com seus cônjuges e filhos, ocuparam os assentos do meio, as posições de honra. Emma e eu fomos colocadas bem na ponta, ao lado da minha mãe, mas o mais longe possível do meu pai, como se nossas supostas falhas pudessem ser contagiosas. Todos, ocupem seus lugares, anunciou meu pai, embora não fossem necessários cartões de lugar. Todos sabíamos nossa posição na hierarquia familiar. Emma subiu na cadeira, com os pés balançando acima do chão. Ninguém tinha pensado em providenciar um assento de elevação, o que estava sem uso no canto desde quando os filhos de Jennifer eram mais novos.
Samantha, toma cuidado para Emma não derramar nada na toalha de mesa, disse minha mãe. É renda belga. Ela vai tomar cuidado, assegurei-lhe, colocando um guardanapo no colo de Emma. Dei um sorriso encorajador para minha filha, que retribuiu com incerteza. Meu pai se levantou para cortar o peru, sua apresentação anual. Ele usava uma camisa branca impecável e gravata, mesmo para um jantar em família. Seu cabelo grisalho estava perfeitamente penteado, sua postura era ereta, apesar de estar na casa dos 60 anos. Antes de começarmos, anunciou ele, com um copo de cristal na mão, gostaria de fazer um brinde à nossa família e a todas as nossas bênçãos deste ano. Ele começou a listar metodicamente as conquistas de cada membro da família. A Thomas, cuja empresa de consultoria financeira conquistou a conta Westbrook no mês passado. A Jennifer, cujo evento beneficente arrecadou mais de $50 mil para o hospital infantil. A Paul, que se tornou sócio do seu escritório de advocacia. A Aiden, que entrou para o time de futebol itinerante, e a Zoe, que recebeu o prêmio de cidadania na escola. Ele fez uma pausa, seu olhar deliberadamente passando por Emma e eu. E para Eleanor, cuja dedicação incansável torna essas reuniões familiares possíveis. A omissão pairava no ar, óbvia e intencional. Emma olhou para mim, confusa. E nós, mamãe? Sussurrou ela, alto demais no silêncio repentino. O marido de Jennifer, Paul, riu baixinho. Da boca de uma garota, disse ele, com um tom que deixava claro que achava a pergunta de Emma inapropriada, e não inocente. Bem, disse meu pai com um sorriso forçado, suponho que podemos reconhecer a persistência de Samantha em sua posição atual. A consistência tem seus méritos. O elogio indireto me magoou, mas sorri por Emma. Obrigada, pai. Emma e eu tivemos um bom ano. E em que série você está agora, Emily? Perguntou minha mãe, errando o nome da minha filha, como às vezes fazia. Sou a Emma, vovó, corrigiu minha filha educadamente. Estou no jardim de infância. Minha professora diz que estou lendo no nível da segunda série. HM, respondeu minha mãe, sem se comprometer. O Aiden lia no nível da terceira série na sua idade, não é, Jennifer? E assim foi. Os comentários do meu pai foram ficando cada vez mais ásperos à medida que ele bebia a segunda taça do caro Bordeaux que eu trouxera. Então, Samantha, disse-lhe durante um intervalo na conversa, você já pensou em dar a Emma uma figura paterna de verdade? Uma criança precisa de estabilidade, sabia? Larguei o garfo com cuidado. Emma tem estabilidade. Temos uma casa adorável, uma rotina tranquila e muito amor. Mas nenhum homem em casa, insistiu ele. Como ela vai aprender os valores familiares? Antes que eu pudesse responder, Jennifer interrompeu. Falando em valores familiares, disse ela com um olhar significativo para o marido, Paul e eu temos um anúncio. Toda a atenção se voltou imediatamente para minha irmã, que colocou a mão na barriga ainda lisa. Estamos esperando o terceiro bebê. Ele chegará em junho. A mesa explodiu em entusiasmo. Minha mãe chegou a bater palmas de alegria. Meu pai se levantou novamente para propor outro brinde. Emma olhou para mim, sentindo claramente a diferença gritante entre a recepção da notícia de Jennifer e o reconhecimento frio da nossa existência. Que notícia maravilhosa, eu disse com sinceridade, porque, apesar de tudo, eu não invejava a felicidade da minha irmã nem a crescente família dela. Parabéns, Jennifer e Paul. Obrigada, disse Jennifer, mal olhando na minha direção antes de se virar para nossa mãe. Estamos pensando em transformar o quarto de hóspedes em um quarto de bebê. Gostaria que você pudesse ajudar com o projeto, mãe. Claro. Ah, que notícia maravilhosa. Mais um neto. Minha mãe sorriu radiante, propositalmente sem mencionar que Emma também era sua neta. Enquanto a sobremesa era servida, Thomas pigarreou. Já que estamos dando boas notícias, tenho um anúncio a fazer. A Henderson Financial me ofereceu um cargo de diretor. Isso inclui um aumento salarial significativo e opções de ações. Seguiu-se outra rodada de felicitações efusivas. Meu pai chegou a chorar, algo que eu nunca ouvira fazer por nenhuma conquista minha. Isso pede um bom uísque, declarou, levantando-se para pegar sua garrafa preciosa no armário. Enquanto ele estava fora, Emma puxou minha manga. Mamãe, posso contar para todo mundo sobre o meu prêmio de arte na escola?
Claro, querida, eu disse, acenando com a cabeça para ela, encorajando-a. Emma se endireitou. Ganhei uma fita azul pelo meu quadro na escola, anunciou ela, orgulhosa. Vai participar da exposição de arte de inverno. Houve um momento de silêncio constrangedor antes que minha mãe dissesse: que legal, querida. Jennifer, me conte mais sobre seus planos para o quarto do bebê. O rosto de Emma se fechou, e senti uma onda de raiva protetora. Na verdade, eu disse, com a voz mais forte do que pretendia, a conquista de Emma é bem especial. Apenas 3 alunos de toda a escola primária foram selecionados para a apresentação do distrito. Bem, nem todo mundo pode pagar programas de arte em escolas particulares, disse Jennifer com um aceno de desdém. Tenho certeza de que os padrões das escolas públicas são diferentes. Emma estuda na Westfield Academy, corrigi, mencionando uma das escolas particulares mais prestigiadas da nossa região. O que minha família não sabia era que eu fazia parte do conselho administrativo e havia financiado um programa de bolsas de estudo lá. Westfield? Minha mãe pareceu surpresa. Como você consegue pagar isso com o seu salário? Eu administro meu dinheiro com cuidado, eu disse simplesmente. Devem ser aquelas pensões alimentícias do pai ausente, comentou meu pai ao retornar com seu uísque. Pelo menos ele serve para alguma coisa. Na verdade, o Jack nunca pagou um centavo de pensão alimentícia, eu disse, com a voz firme. A educação da Emma é inteiramente minha responsabilidade, e tenho orgulho de poder proporcionar isso a ela. Um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa, quebrado por Aiden, que estendeu a mão para pegar um biscoito. Seu cotovelo bateu em uma tigela de cristal, fazendo-a cair em direção ao colo de Emma. Ela se afastou instintivamente, e a tigela caiu no chão, quebrando-se em dezenas de pedaços. Emma, exclamou Jennifer. Olha o que você fez. Não fui eu, disse Emma baixinho. O Aiden bateu. Não culpe meu filho pela sua falta de jeito, Jennifer retrucou. Abri a boca para defender Emma, mas a voz do meu pai cortou a sala como gelo. Aquele era o cristal da sua avó, Samantha. Uma herança de família. É exatamente por isso que não podemos ter coisas boas perto da sua filha. Emma não comecei. Eu vi o que aconteceu, interrompeu ele. Sua filha puxou o braço e o derrubou. Como você sempre foi descuidado e logo em seguida culpando os outros. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Desculpa, vovô. Eu não queria. Claro que não, disse minha mãe com um suspiro. Mas intenções não consertam relíquias de família quebradas, não é? Senti algo mudar dentro de mim. A fachada cuidadosa que mantive por anos começou a ruir enquanto eu observava minha filha se encolher, aceitando a culpa por algo que não tinha feito. O cristal estilhaçado pareceu quebrar algo dentro do meu pai também. Ele se levantou abruptamente, com o rosto vermelho de raiva e muito uísque. É exatamente disso que estou falando, disse ele, elevando a voz. Sem disciplina, sem respeito pelas tradições familiares ou pela propriedade. Ele apontou para Emma, que tentava não chorar. É isso que acontece quando crianças são criadas em lares desfeitos, sem valores adequados. Pai, eu disse, mantendo a voz deliberadamente calma, foi um acidente, e não foi culpa da Emma. Acidentes acontecem em lares com todos os tipos de estruturas familiares. Ele voltou sua raiva totalmente para mim. Não ouse me dar sermão sobre estruturas familiares, Samantha. Você, que não conseguiu nem manter um relacionamento com o pai do seu filho. Você, que engravidou fora do casamento e se recusou a corrigir o seu erro. Emma não é um erro, eu disse, sentindo uma calma perigosa tomar conta de mim. Olha só você, ele continuou como se eu não tivesse falado. 30 anos, sem marido, sem carreira de verdade, vivendo de sabe-se lá quanto naquela sua casa miserável, mandando seu filho para uma escola que você não pode pagar, provavelmente afogada em dívidas, como sempre foi irresponsável com dinheiro. Thomas se remexeu, desconfortável. Pai, talvez não seja a hora. Não, estou cansado de andar na ponta dos pés por aí, interrompeu meu pai. Estou cansado de fingir em todas as reuniões de família. Sua irmã é uma vergonha para esta família, Thomas. Sempre foi. Teimosa, rebelde, recusando-se a seguir o caminho que traçamos para ela.
Richard, disse minha mãe fracamente, mas ele a dispensou com um gesto. Sabe o que meus colegas dizem? Perguntam sobre os negócios do Thomas, sobre o trabalho de caridade da Jennifer, e então me olham com um olhar de pena, quando se lembram de que tenho outra filha, a mãe solteira, o constrangimento familiar. Cada palavra me atingiu como um golpe físico, mas permaneci exteriormente composto, mesmo sentindo Emma tremendo ao meu lado. E agora, ele continuou, gesticulando para o cristal quebrado, ela está criando a filha para ser tão descuidada, tão desrespeitosa com as tradições familiares. Chega, eu disse baixinho. É mesmo? Ele se virou para me encarar de frente. Chega, Samantha? Porque eu já chega. Chega da sua presença taciturna nas reuniões de família. Chega de ver você criar aquela criança sem a devida orientação. Chega do constrangimento que você traz para o nome da nossa família. Jennifer, aparentemente encorajada pelo discurso do nosso pai, juntou-se a nós. Você sempre se achou especial, Sam. Sempre achou que as regras não se aplicavam a você. Mas veja onde isso te levou: um emprego sem futuro, sem marido, lutando para dar à sua filha o que nossos filhos têm naturalmente. Um lar de verdade, continuou meu pai. É disso que as crianças precisam. 2 pais, estabilidade, valores, não seja lá o que for que você esteja oferecendo nessa sua casinha. Emma agora chorava abertamente, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Coloquei o braço em volta dos seus ombros e me levantei. Estamos indo, disse calmamente. Fugindo, como sempre, meu pai zombou. Não consegue encarar a verdade, não é? A verdade é que você nunca aceitou a Emma ou eu como somos, eu disse. E cansei de deixar você nos fazer sentir pequenos. O rosto do meu pai assumiu um tom alarmante de vermelho. Quer saber quem te fez pequena, Samantha? Você fez, com suas escolhas erradas e sua teimosa recusa em ouvir aqueles que sabem mais. E agora está fazendo o mesmo com sua filha. Emma enterrou o rosto no meu lado, seu corpinho tremendo de soluços. Saia, meu pai gritou de repente, batendo a mão na mesa com força suficiente para fazer os talheres saltarem. Saia desta casa, seu pedaço de lixo ingrato e desrespeitoso. E leve seu filho mal educado com você. Um silêncio atordoante se instalou na mesa. Até Jennifer pareceu chocada com a explosão do nosso pai. Richard, disse minha mãe, baixinho, é dia de ação de graças. Não importa que dia seja, ele disparou. Quero que ela saia da minha casa. A vergonha da família. É isso que você é, Samantha. Uma vergonha para o nome Andrews. Olhei ao redor da mesa para os rostos dos meus familiares, minha mãe, pálida e silenciosa, Thomas, desconfortável, mas sem vontade de intervir, e Jennifer, com uma mistura de choque e satisfação presunçosa no rosto, e seu marido, Paul, olhando para o prato. Até as crianças estavam paralisadas, testemunhando a explosão de anos de ressentimento latente. Respirei fundo e recolhi minha dignidade como uma armadura. Tudo bem, eu disse simplesmente. Virei-me para Emma. Pega seu casaco, querida. Vamos para casa. Mas, mamãe, ela sussurrou, com a voz embargada pelas lágrimas, e a torta da vovó? Haverá outras tortas, prometi a ela, com o coração partido por sua preocupação inocente em meio a tanta crueldade. Isso mesmo. Fujam, meu pai gritou enquanto eu levava Emma para o saguão. É tudo o que vocês sabem fazer. Ajudei Emma a vestir o casaco e peguei nossa bolsa e as chaves do carro. Minhas mãos estavam firmes, apesar da tempestade de emoções dentro de mim. Ao chegarmos à porta da frente, virei-me para encarar minha família, que nos seguirá até o corredor. Sabe, eu disse baixinho, durante anos, eu não quis nada além da sua aprovação, da sua aceitação. Eu queria que a Emma tivesse a família que eu pensava ter quando criança. Mas agora, vejo que isso era uma ilusão. Isto não é uma família. É uma hierarquia de julgamento e amor condicional. Como você ousa, meu pai começou, mas eu levantei a mão e, para minha surpresa, ele ficou em silêncio. Emma e eu merecemos mais do que isso. Merecemos um amor que não venha com estipulações e críticas. Obrigada por deixar isso tão claro hoje. Abri a porta e guiei Emma para fora, na fria noite de novembro. Eu ainda ouvia meu pai gritando atrás de nós,
mas suas palavras não tinham mais o poder de me ferir. No carro, as lágrimas de Emma caíam soltas. Por que o vovô nos odeia, mamãe? Ele não nos odeia, querida, eu disse, ligando o motor. Ele só não nos entende, e isso não é mais problema nosso. Ao nos afastarmos da casa que eu vinha secretamente protegendo da execução hipotecária, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Era hora de parar de esconder meu sucesso, de parar de tolerar a crueldade deles, de construir uma vida baseada em conexões genuínas, em vez de obrigações familiares. Fizemos check-in em um hotel de luxo naquela noite. Pedi serviço de quarto, um banquete de ação de graças só para nós dois e comemos sundaes de sorvete em roupões fofinhos de hotel enquanto assistíamos a filmes de animação. Quando Emma finalmente adormeceu, exausta do dia emocional, fiz uma série de telefonemas que colocariam meu novo plano em ação. A luz do sol da manhã entrava pelas janelas da suíte do hotel, lançando padrões dourados sobre o carpete felpudo. Emma ainda dormia, aconchegada na cama king size, com seus cachos loiros espalhados sobre o travesseiro. Eu estava acordado havia horas, finalizando os detalhes do nosso novo começo. Meu telefone vibrou com uma ligação de Diane, minha assistente executiva, um fato que minha família desconhecia, acreditando que ela era apenas minha amiga nas raras ocasiões em que a conheciam. Bom dia, Sam, disse ela quando atendi. Já tomei todas as providências que você solicitou. A casa em Miami está sendo preparada. Seu escritório lá estará pronto na segunda-feira, e a transferência escolar da Emma está em andamento. Eles estão muito felizes em tê-la aqui no meio do ano. Obrigada, Diane, eu disse, falando baixo para não acordar Emma. E o outro assunto? Entrei em contato com a sua equipe financeira. Eles estão aguardando sua autorização final para encerrar todo o suporte à empresa de fachada. É só me dizer. Respirei fundo. Durante anos, eu vinha sustentando minha família anonimamente, pagando a hipoteca dos meus pais, financiando os negócios do Thomas, pagando a mensalidade da escola particular dos filhos da Jennifer e seus luxuosos acréscimos ao estilo de vida, tudo por meio de empresas de fachada cuidadosamente construídas e bolsas de estudo que não podiam ser rastreadas até mim. Faça isso, eu disse com firmeza. Encerre todo o apoio financeiro, com efeito imediato. Tem certeza? Vai ser um choque para eles. Tenho certeza. É hora de eles entenderem o que são as consequências reais. Depois de desligar, liguei para Michael, meu consultor financeiro. Sam, recebi seu e-mail. Tem certeza disso? É uma mudança significativa na sua estrutura financeira. Nunca tive tanta certeza de nada, respondi. Chega de apoio anônimo. Chega de esconder meu sucesso. É hora da honestidade. Tudo bem. Vou dissolver as empresas de fachada e redirecionar esses fundos para a conta da sua fundação. Sua família começará a receber notificações sobre pagamentos em atraso em poucos dias. Obrigada, Michael. Quando terminei a ligação, Emma se mexeu e sentou, esfregando os olhos. Mamãe, onde estamos? Em um hotel, lembra? Tivemos nosso próprio jantar de ação de graças aqui ontem à noite. Seu rosto se anuviou enquanto as lembranças da noite anterior retornavam. Vamos para casa agora? Sentei-me ao lado dela na cama e segurei suas mãozinhas. Na verdade, eu estava pensando que poderíamos ter uma nova aventura. O que você acha de se mudar para nossa casa em Miami? Aquela bem perto da praia que visitamos na primavera passada? Os olhos dela se arregalaram. Aquela com a piscina e as palmeiras enormes. É esse mesmo. Mas e quanto à escola e ao seu trabalho? Tem uma escola maravilhosa em Miami que adoraria te receber. E eu posso trabalhar de qualquer lugar. Essa é uma das vantagens de ser o chefe. Ela inclinou a cabeça. Você é o chefe? Achei que você ajudasse as pessoas com problemas de computador. Sorri, percebendo o quanto eu havia escondido de todos, até mesmo da minha filha, em alguns aspectos. Eu ajudo pessoas com problemas de computador, mas, na verdade, sou dona da empresa. Sou a pessoa responsável por todos. Como uma rainha, ela perguntou, com os olhos brilhando com essa nova compreensão. Eu ri. Algo assim. E sabe de uma coisa? Acho que já passou da hora de todo mundo saber disso.
Durante o café da manhã, expliquei a Emma, em termos que uma criança de 5 anos entenderia, que éramos ricos, mas que mantivemos isso em segredo da família. Contei a ela que começaríamos uma nova vida em Miami, onde poderíamos ser nós mesmos sem esconder nada. Será que algum dia veremos a vovó e o vovô de novo? Ela perguntou cuidadosamente, passando geleia na torrada. Isso vai depender deles, respondi honestamente. Mas primeiro, eles precisam aprender a ser gentis e respeitosos com nós dois. Fizemos o check-out do hotel e dirigimos para casa para embalar nossos pertences essenciais. A empresa de mudança cuidaria do resto nos próximos dias. Naquela noite, embarcamos em um voo particular para Miami, deixando para trás o frio de novembro em Connecticut em direção ao sol quente da Flórida. Nossa casa em Miami Beach era uma obra-prima contemporânea de vidro e pedra branca, com vista panorâmica para o mar e uma piscina de borda infinita. Emma correu pelos cômodos espaçosos, extasiada com a vista do seu novo quarto e da sala de jogos que eu havia projetado especialmente para ela. Esta é realmente a nossa casa? Ela perguntou maravilhada. Sério mesmo, confirmei. E agora não precisamos mais fingir que não é. A primeira semana em Miami foi de cura para nós dois. Nadamos no oceano, exploramos nosso novo bairro, visitamos a nova escola da Emma e começamos a sentir o peso de anos de julgamento e fingimento saindo dos nossos ombros. Então começaram as ligações. Primeiro de Thomas, com uma voz estranhamente apavorada. Sam, algo estranho está acontecendo. Os investidores anjo do meu negócio saíram de repente, todos eles, no mesmo dia. Você ouviu alguma coisa sobre uma mudança no mercado? Não, eu disse calmamente, mas tenho certeza de que um empresário de sucesso como você tem planos de contingência. A próxima foi Jennifer, com a voz tensa e uma fúria controlada. Samantha, você sabia que a escola do Aiden e da Zoe acabou de ligar para dizer que as bolsas de estudo deles foram revogadas no meio do ano letivo? Algo sobre a fundação que o sustentava ter se dissolvido inesperadamente. Só pode ser um engano. Que pena, respondi. Espero que você e Paul consigam dar um jeito. Minha mãe ligou 3 dias depois, com a voz trêmula. Samantha, algo terrível aconteceu. Recebemos um aviso de execução hipotecária da casa. Seu pai está fora de si. Ele diz que deve ser um erro do banco, mas eles insistem que não pagamos a hipoteca há meses. Isso parece estressante, mãe. Você já ligou para um consultor financeiro? Não podemos pagar um consultor financeiro agora, Samantha. Podemos perder nossa casa, a casa onde você cresceu. Você não se importa? Eu me importo com muitas coisas, mãe. Como a forma como as pessoas tratam a minha filha. Houve um silêncio revelador do outro lado da linha. Finalmente, uma semana depois do Dia de Ação de Graças, recebi a ligação que eu tanto esperava. Meu pai, com a voz desprovida da autoridade habitual, quase irreconhecível em seu desespero. Samantha, disse-lhe sem preâmbulos, algo está muito errado. O banco diz que não estamos pagando a hipoteca, mas os extratos mostram que elas foram pagas. O negócio do Thomas está falindo. Jennifer diz que a mensalidade escolar das crianças venceu de repente, de uma só vez. É como se alguém estivesse destruindo sistematicamente esta família. Parece sério, eu disse, observando Emma desenhar em nosso terraço à beira-mar. Vocês já consideraram que talvez a base financeira de suas vidas não fosse o que vocês pensavam? Do que você está falando? Ele perguntou, com um resquício de seu antigo temperamento retornando. Pai, de onde você acha que vem o dinheiro todos esses anos? Depois que seus investimentos despencaram na recessão, depois que os 3 primeiros empreendimentos do Thomas fracassaram, depois que Jennifer e Paul começaram a viver muito além do salário do escritório de advocacia de Paul. O que você sabe sobre tudo isso? Sua voz ficou muito baixa. Eu sei tudo sobre isso porque sou eu quem está pagando por tudo isso há anos. Isso é impossível. Você trabalha com suporte técnico. Sou dono da Stratosoft, a empresa que adquiriu a Tefusion por $20 milhões há 3 anos. Sou o CEO e acionista majoritário. O silêncio que se seguiu foi tão completo que eu conseguia ouvir sua respiração. Isso não é possível, disse-lhe finalmente, mas sua voz carecia de convicção. As parcelas da hipoteca da sua casa vêm de uma empresa de fachada chamada Andrews Heritage Holdings.
Eu a criei para apoiar anonimamente você e a mamãe depois da recessão. Os investidores anjo do Thomas. Era eu. As bolsas de estudo dos filhos da Jennifer. Minha fundação educacional. As férias em família, os carros novos, as mensalidades do clube de campo, tudo eu. Porque ele começou, e então pigarreou. Por que você escondeu isso de nós? Porque eu queria que você aceitasse a Emma e a mim como somos, não pelo que eu poderia te dar. Eu queria relacionamentos autênticos, não financeiros. Mas percebi que isso nunca iria acontecer. Samantha, se o que você está dizendo é verdade, precisa reiniciar esses pagamentos imediatamente. Sua mãe e eu estamos prestes a perder nossa casa. O negócio do seu irmão está falindo. Os filhos da sua irmã? Os filhos da minha irmã ficarão bem frequentando a escola pública, assim como a desgraça da família e a filha dela teriam ficado bem aos seus olhos. A amargura que eu havia contido por anos transparecia na minha voz. Você me chamou de lixo, pai. Você jogou sua própria neta no frio no dia de ação de graças. Ações têm consequências. Você não pode fazer isso com a sua família, protestou ele. Mas o tom imperioso que me intimidara por décadas desaparecera, substituído por puro medo. Não estou fazendo nada com você, respondi. Estou apenas parando de fazer coisas por você. Há uma diferença. O que você quer? Um pedido de desculpas? Tudo bem. Peço desculpas pelo que eu disse. Fiquei chateado por causa do cristal. Não se trata do cristal, pai. Trata-se de anos de amor condicional e julgamento. Trata-se de ensinar a Emma que ela merece respeito, não críticas. Trata-se de finalmente ser honesta sobre quem eu sou e o que conquistei, apesar da sua mensagem constante de que eu era uma fracassada. Eu podia ouvi-lo lutando para processar essa mudança sísmica na nossa dinâmica familiar. Sua voz, quando voltou a falar, estava contida de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Onde você está? Precisamos conversar sobre isso pessoalmente. Emma e eu nos mudamos para Miami. Estamos começando do zero, onde podemos ser nós mesmos sem julgamentos. Miami? Você não pode simplesmente levar minha neta para Miami sem discutir. Eu ri, e o som surpreendeu até a mim. Acho que você perdeu todo o direito a essa discussão quando a chamou de mal-educada e a expulsou do jantar de ação de graças. A conversa terminou logo depois, com meu pai ainda se recuperando das revelações que haviam abalado sua compreensão da realidade financeira da nossa família. Eu sabia que não seria a última decisão difícil, mas, pela primeira vez na minha vida adulta, me senti completamente no controle do meu relacionamento com a família. Naquela noite, enquanto Emma e eu observávamos o pôr do sol do nosso terraço à beira-mar, ela me olhou com olhos sérios. A vovó, o vovô, a tia Jennifer e o tio Thomas vão ficar bem? Acariciei seus cabelos delicadamente. Eles vão ter que fazer algumas mudanças, mas sim, vão ficar bem. Só não vão mais viver do nosso dinheiro. Era segredo que estávamos dando dinheiro a eles? Era. Mas acho que não precisamos de mais segredos entre nós, e você? Ela balançou a cabeça solenemente. Chega de segredos. Só nós sendo nós mesmos. Só nós sendo nós, concordei, abraçando-a forte enquanto os últimos raios de sol desapareciam no horizonte. Dezembro em Miami foi uma revelação. Enquanto nossa antiga casa em Connecticut ficava coberta de neve, exigindo casacos e botas pesadas, Emma e eu passávamos os fins de semana na praia com suéteres leves, coletando conchas e construindo castelos de areia. O calor do sol parecia refletir o calor que crescia em nossos corações à medida que nos acomodávamos em nossas vidas autênticas. Emma prosperou em sua nova escola, a Wellington Preparatory Academy, onde foi calorosamente recebida por professores que reconheceram seus talentos artísticos e incentivaram sua curiosidade acadêmica. Sem a sombra do julgamento familiar pairando sobre ela, ela floresceu, fazendo amigos com facilidade e voltando para casa todos os dias cheia de histórias sobre projetos de arte e experimentos científicos. Estabeleci o escritório da minha empresa em Miami e comecei a trabalhar em uma nova iniciativa de tecnologia educacional que era meu projeto de paixão há anos: desenvolver currículos de programação acessíveis para escolas carentes. À noite, em vez de me preocupar em passar a imagem certa para minha família, eu me concentrava em construir uma rede de apoio genuína.
Nossos vizinhos, os Ramires, tinham filhas gêmeas da idade de Emma, e logo os encontros para brincar e jantares em família se tornaram eventos regulares. Entrei para um grupo de mentoria de mulheres empresárias e fiz amizade com mulheres que valorizavam a ambição e a independência, em vez de criticá-las. Pela primeira vez na minha vida adulta, não escondi nenhum aspecto de mim mesma das pessoas ao meu redor. Enquanto isso, a situação com minha família continuava a evoluir. As ligações e mensagens chegavam com frequência, com o tom mudando de exigências raivosas para apelos desesperados e tentativas hesitantes de reconciliação. Minha mãe foi a primeira a realmente se aproximar. 2 semanas antes do Natal, ela ligou, com a voz sem a eficiência nítida de sempre. Samantha, disse ela, tenho pensado muito desde que tudo aconteceu. É bom ouvir isso, mãe. Seu pai não está lidando bem com isso. O orgulho dele bem, você conhece seu pai. Sim, concordei. Mas não se trata do orgulho dele. Trata-se de respeito. Seguiu-se um longo silêncio antes que ela voltasse a falar. Sinto falta da Emma, disse ela finalmente, com a voz baixa. Me pego pensando nos desenhos dela na geladeira e em como ela me ajudava a arrumar as flores. A admissão me surpreendeu. Minha mãe nunca tinha sido muito expansiva com os filhos ou netos. Ela também sente sua falta, eu disse, porque era verdade. Apesar de tudo, Emma perguntava pela avó com frequência. Gostaria de ver vocês dois. Posso ir para Miami, só eu. Considerei o pedido dela com cuidado. Isso pode ser possível, mas precisaria haver algumas regras básicas. Regras básicas? Ela parecia incerta. Sim. Sem críticas às nossas escolhas de vida, sem comparações com os filhos de Jennifer, sem comentários sutis sobre a falta de uma figura paterna para Emma, apenas aceitação de nós como somos. Outra pausa. Acho que consigo fazer isso. E, surpreendentemente, ela fez isso. Uma semana antes do Natal, Eleanor Andrews chegou a Miami, parecendo menor e menos intimidadora do que eu me lembrava. Ela trouxe presentes para Emma, materiais de arte cuidadosamente selecionados, em vez dos brinquedos educativos que ela costumava dar, que eram mais apropriados, e fez um esforço visível para interagir com minha filha nos termos de Emma. No segundo dia, enquanto observávamos Emma nadando na piscina, minha mãe se virou para mim com lágrimas nos olhos. Tenho sido uma péssima mãe para você, não é? A admissão direta me deixou momentaneamente sem palavras. Você sempre quis que eu fosse algo que eu não era, eu finalmente disse. Eu nunca consegui estar à altura da filha que você tinha em mente. Achei que estava te ajudando, ela disse, girando sua aliança de casamento, empurrando você em direção ao que eu acreditava que te faria feliz e bem-sucedido. E agora? Perguntei. Ela gesticulou em direção à casa de praia, à piscina, à prova do meu sucesso. Agora vejo que você sabia exatamente o que estava fazendo o tempo todo. Você construiu uma vida extraordinária, Samantha, nos seus próprios termos. Não foi uma reconciliação completa, mas foi um começo. Quando ela foi embora, tínhamos estabelecido um novo relacionamento, um relacionamento provisório, baseado em quem realmente éramos, e não em quem ela sempre quis que eu fosse. Thomas foi o próximo. Com o negócio à beira do colapso, ele engoliu o orgulho e ligou para pedir conselhos, em vez de esmolas. Não entendo como você fez isso, admitiu durante uma videochamada. Construiu algo tão bem-sucedido do zero. Trabalho duro, eu disse a ele. E entender o que as pessoas realmente precisam em comparação com o que você acha que elas deveriam querer. Nunca fui bom nisso, disse-lhe com surpreendente autoconsciência. Sempre estive ocupado tentando impressionar o papai. Como está indo isso? Perguntei, sem ser indelicado. Ele riu com tristeza. Nada ótimo. Ele está diferente agora. Mais quieto. Às vezes eu o pego olhando para suas fotos antigas da faculdade. Acho que ele sente sua falta. Ele sente falta da ideia de me controlar, corrigi. Isso é diferente de sentir minha falta. Thomas refletiu. Talvez. Ou talvez ele esteja percebendo que perdeu tentando controlar você todos esses anos. Nas semanas seguintes, Thomas e eu desenvolvemos um novo tipo de relacionamento fraternal. Não salvei o negócio dele, mas o conectei a consultores que poderiam ajudá-lo a reestruturá-lo em um modelo mais sustentável.
ele começou a me ver como uma igual, em vez de como uma irmãzinha que tinha feito uma bagunça na vida, e descobri que gostava da companhia dele quando não era influenciada por competição e julgamento. Jennifer se mostrou a mais resistente a mudanças. Quando finalmente ligou, sua voz estava tensa, com uma raiva mal controlada. Você tem ideia do que fez? O Aiden e a Zoe tiveram que deixar a escola no meio do ano. Você sabe o quão traumático isso é para as crianças? Tão traumático quanto ser chamado de mal-educado e expulso do jantar de ação de graças, sugeri. Aquilo foi diferente. A Emma é mais nova. Ela provavelmente nem se lembra. Ela se lembra, eu disse com firmeza. Crianças sempre se lembram de quando são obrigadas a se sentirem indesejadas. Então isso é vingança. Punir meus filhos por algo que o avô deles disse. Isso não é um castigo, Jennifer. É a realidade. Paul ganha um bom salário. Você mora em uma casa linda. Seus filhos receberão uma excelente educação pública, assim como teriam recebido se eu nunca tivesse me intrometido com as mensalidades de uma escola particular. Não é a mesma coisa, e você sabe disso, ela retrucou. Nem todo mundo tem 20 milhões de dólares para gastar. Não, não tem. É por isso que aqueles que têm recursos devem ser tratados com respeito, não com desprezo. Encerramos a ligação em um impasse. Mas, nas semanas seguintes, pequenas mudanças surgiram. As postagens de Jennifer nas redes sociais, antes repletas de férias caras e compras de grife, tornaram-se mais modestas. Ela mencionou que seria voluntária na nova escola de Aiden e Zoe e, por fim, enviou uma mensagem curta depois do aniversário de Emma, perguntando se a filha gostaria de fazer uma videochamada com os primos algum dia. Foi um pequeno gesto de paz, mas aceitei pelo bem de Emma. Afinal, as crianças eram inocentes nos conflitos dos adultos. Meu pai permaneceu o mais distante. Ele se comunicava principalmente por meio da minha mãe, aparentemente incapaz de lidar diretamente com a inversão em nossa dinâmica de poder. A hipoteca da casa deles foi modificada para um valor mais acessível depois que venderam um dos carros e cortaram as mensalidades de clubes de campo e outros luxos. Ouvi através de Thomas que ele havia aceitado um cargo de consultoria para complementar sua renda de aposentadoria, seu primeiro trabalho de verdade em anos. Com a aproximação do Natal, Emma e eu planejamos nossa primeira celebração de fim de ano em nossa nova casa. Decoramos uma árvore com enfeites que escolhemos juntos, assamos biscoitos com a família Ramírez, que mora ao lado, e discutimos quais tradições queríamos manter e quais novas poderíamos criar. Veremos a vovó e o vovô no Natal? Perguntou Emma certa noite, enquanto pendurávamos meias nas janelas de frente para a praia, um local nada convencional, já que não havia lareira. Este ano não, querida, eu disse a ela. Mas a vovó pode vir nos visitar de novo em janeiro. E o vovô? Hesitei, querendo ser honesta sem sobrecarregá-la. O vovô ainda está aprendendo algumas lições importantes sobre como tratar as pessoas com gentileza. Quando estiver pronto para isso, ele também poderá nos visitar. Ela refletiu solenemente. As pessoas podem mudar se realmente quiserem, certo? Sim, concordei, abraçando-a forte. As pessoas podem mudar se quiserem muito. Organizamos um jantar de Natal para nossos novos amigos e vizinhos, enchendo nossa casa de risos e um aconchego genuíno. Enquanto observava Emma explicando suas obras de arte aos nossos convidados com confiança e alegria, percebi que tínhamos criado algo que sempre faltou na casa perfeitamente decorada dos meus pais, um lugar onde as pessoas se sentissem valorizadas exatamente por quem eram. Mais tarde naquela noite, depois que Emma foi para a cama, sentei-me em nosso terraço com vista para o oceano iluminado pela lua e refleti sobre como nossas vidas haviam se transformado completamente em apenas um mês. O telefonema que finalmente nos libertou da pretensão aconteceu no dia de ação de graças, mas a verdadeira libertação foi interior, a coragem de viver autenticamente e exigir o respeito que merecíamos. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto. Era do meu pai, a primeira comunicação direta desde o nosso confronto. Feliz Natal para você e Emma, dizia. Sua mãe me mostra as fotos que vocês enviaram. A casa está linda. Espero que vocês dois estejam bem. Não foi um pedido de desculpas. Não foi uma reconciliação, mas foi um reconhecimento da nossa existência sem críticas ou julgamentos. E por enquanto, isso bastava. Respondi com um simples Feliz Natal e voltei o olhar para o oceano,
sentindo uma sensação de paz me invadir. Criamos um lar onde Emma cresceria sabendo que seu valor não era determinado pelas expectativas dos outros, onde aprenderia que respeito deve ser conquistado, não exigido, onde entenderia que a família pode ser definida pelo amor e pela aceitação, em vez de obrigação e julgamento. Foi o maior presente que eu poderia ter dado a ela e a mim mesmo. 6 meses após aquele fatídico jantar de ação de graças, o calor do verão de Miami se instalou sobre a cidade como um abraço caloroso. Emma concluiu seu primeiro semestre na Wellington Prep com notas excelentes de seus professores e de um crescente círculo de amigos. Suas obras de arte foram apresentadas na exposição de primavera da escola, e sua autoconfiança florescia a cada dia. Sentei-me em nosso terraço à beira-mar, observando-a construir um elaborado castelo de areia com as gêmeas Ramírez, enquanto seu riso era levado pela brisa do mar. A mudança nela foi notável. A criança hesitante que se questionava desapareceu, substituída por uma garotinha vibrante e assertiva, que sabia o que queria. A cura não aconteceu da noite para o dia. Nas primeiras semanas após o dia de ação de graças, Emma teve pesadelos frequentes com gritos e com a sensação de não ser boa o suficiente. Trabalhamos juntos com a ajuda de uma psicóloga infantil gentil, especializada em traumas familiares. Gradualmente, os pesadelos diminuíram, substituídos por sonhos de aventuras no oceano e voos através das nuvens. Minha própria jornada de cura foi mais complexa. Anos de condicionamento para buscar a aprovação de pessoas fundamentalmente incapazes de dá-la não puderam ser desfeitos em um único momento de coragem. Houve dias em que velhas dúvidas surgiram, em que questionei se tinha feito a coisa certa ao cortar o apoio financeiro e expor meu sucesso. Mas esses momentos foram se tornando cada vez mais raros à medida que construía uma vida centrada na autenticidade em vez da aparência. Expandi as iniciativas educacionais da minha empresa, criando uma fundação especificamente projetada para apoiar pais solteiros na indústria de tecnologia. O trabalho foi profundamente gratificante, uma maneira de transformar minhas próprias experiências dolorosas em algo que pudesse ajudar outras pessoas. Meus relacionamentos com a família haviam evoluído para algo que eu jamais imaginaria ser possível. Minha mãe me visitava mensalmente, cada vez parecendo um pouco mais relaxada, um pouco mais genuína. Na última visita, ela tirou os sapatos para andar descalça na praia com Emma, algo que Eleanor Andrews, com quem cresci, jamais faria em público. Eu estava tão preocupada com o que as outras pessoas pensavam, ela admitiu durante a visita, que nunca parei para me perguntar o que eu realmente queria. Thomas havia reconstruído seu negócio em uma escala menor e mais sustentável, e desenvolvemos uma relação profissional surpreendentemente colaborativa. Ele prestou consultoria em algumas das iniciativas da minha fundação, trazendo uma perspectiva financeira que complementava a minha expertise técnica. Pela primeira vez em nossas vidas, trabalhamos como parceiros e não como concorrentes. Jennifer permaneceu a mais distante, mas a tela começou a derreter. Após o ressentimento inicial com a mudança de circunstâncias dos filhos, ela finalmente reconheceu que eles estavam se adaptando bem à nova escola. Aiden descobrira um talento para a ciência que talvez nunca tivesse surgido em seu ambiente anterior, e Zoe fizera amizade com um grupo mais diverso de crianças. Ainda acho que você poderia ter nos avisado, disse ela durante um de nossos raros telefonemas. Mas acho que não teríamos escutado de qualquer maneira. E então veio meu pai. Richard Andrews foi o último a se aproximar significativamente. Seu orgulho, uma barreira formidável para a reconciliação. Mas a vida tem um jeito de colocar as coisas em perspectiva, e no caso dele, isso veio na forma de um pequeno ataque cardíaco em abril, um evento de alerta, como seu médico chamou. Eu voei para Connecticut imediatamente, sentada na sala de espera do hospital com minha mãe enquanto ele fazia exames. Quando finalmente o vi, recostado na cama do hospital, parecendo menor e mais vulnerável do que nunca, algo mudou entre nós. Você veio, ele disse, com surpresa evidente na voz. Claro que vim. Você ainda é meu pai. Ele ficou em silêncio por um longo momento, com as máquinas apitando baixinho ao fundo. Tenho pensado muito ultimamente, disse ele finalmente, sobre escolhas, sobre o que importa no final. Esperei, dando-lhe espaço para continuar. Não é a casa nem a filiação ao clube de campo, disse ele. Quando você está deitado numa cama de hospital pensando que pode morrer, nada disso importa. O que importa? Perguntei gentilmente. Seus olhos, tão parecidos com os meus, encontraram os meus diretamente. Família. Mas não do jeito que eu defini.
Não aparências, nem conquistas, nem seguir um caminho prescrito. Apenas saber que existem pessoas que se importam se você vive ou morre. Não foi exatamente um pedido de desculpas, mas, vindo de Richard Andrews, foi revolucionário. Nas semanas seguintes, à medida que ele se recuperava e fazia as mudanças de estilo de vida recomendadas pelo médico, começamos a reconstruir nosso relacionamento, uma conversa cuidadosa de cada vez. Ele jamais demonstraria demonstrações ou demonstraria afeição abertamente. Sempre conservaria um pouco de sua formalidade e reserva. Mas o julgamento cortante e a aprovação condicional começaram a desaparecer, substituídos por algo que lembrava respeito. Agora, em junho, ele e minha mãe estavam planejando sua primeira visita a Miami juntos. Eu preparei Emma cuidadosamente, explicando que o vovô estava se esforçando para ser mais gentil e compreensivo, e que lhe daríamos a chance de nos mostrar esse novo lado dele. As pessoas podem mudar se quiserem, por mais que queiram, ela me lembrou, ecoando nossa conversa de Natal. Talvez o vovô queira mudar. Acho que sim, concordei. E podemos valorizar esse esforço e, ao mesmo tempo, nos proteger. Essa foi talvez a lição mais profunda que aprendi nessa jornada, que o perdão não exige vulnerabilidade, que limites não são punição, mas proteção, que o amor pode existir ao lado de expectativas claras de respeito. Criei uma fundação chamada New Beginnings, que oferecia recursos, mentoria e comunidade para pais solteiros. Através desse trabalho, conheci dezenas de mulheres e homens que compartilhavam histórias semelhantes de julgamento e rejeição familiar. Muitos internalizaram a mensagem de que suas famílias não tradicionais eram de alguma forma inferiores, que eles falharam por não atender às expectativas convencionais. Você me ensinou que não preciso aceitar essa narrativa, disse-me uma jovem mãe em um evento da fundação. Que posso definir o sucesso nos meus próprios termos. Ouvir minha própria jornada refletida em mim por meio das experiências de outras pessoas reforçou a natureza universal de nossa necessidade humana de aceitação e nosso direito de definir família de maneiras que nos nutram em vez de nos diminuir. Emma e eu criamos nossa própria definição de família, que incluía seus avós, tia e tio em vários graus, mas também abrangia nossos vizinhos, meus colegas, seus amigos e a comunidade que construímos ao nosso redor. Era uma família definida pelo respeito mútuo e cuidado genuíno, e não apenas pela obrigação ou pela biologia. Quando o sol começou a se pôr sobre o oceano, pintando o céu com tons vibrantes de laranja e rosa, chamei Emma do seu castelo de areia. A família Ramírez viria para um churrasco e precisávamos nos preparar. Mãe, ela disse enquanto caminhávamos de mãos dadas de volta para casa, você está feliz que nos mudamos para cá? Olhei para o seu rosto iluminado pelo sol, tão aberto e confiante, e senti uma onda de gratidão pela jornada que nos trouxera a este lugar de paz. Incrivelmente feliz, eu disse a ela. Você está? Ela assentiu com entusiasmo. Gosto de poder ser eu mesma, e gosto que você também seja você mesma. Essa é a coisa mais importante que aprendi, eu disse, apertando sua mão, que ser verdadeiramente você mesmo vale mais do que tentar ser o que outra pessoa quer que você seja. Mesmo que sejam da família, ela perguntou com aquela perspicácia penetrante que as crianças às vezes demonstram. Principalmente se forem da família, confirmei. Porque a família de verdade te ama exatamente pelo que você é, não por quem eles gostariam que você fosse. Naquela noite, cercado por amigos que se tornaram família, observando Emma rir e brincar sem a sombra de julgamento pairando sobre ela, refleti sobre como um momento de crise finalmente levou à libertação. As palavras cruéis do meu pai no dia de ação de graças foram dolorosas além da conta, mas também foram um catalisador para me libertar de padrões de fingimento e buscar uma aprovação que nunca poderia ser verdadeiramente conquistada. Os 20 milhões de dólares nunca foram o verdadeiro problema. O dinheiro era simplesmente a ferramenta que me permitia manter a ilusão de que eu poderia comprar a aceitação da minha família. Ao revelar meu sucesso, eu não havia apenas mudado a percepção que eles tinham de mim. Eu havia mudado a forma como eu me percebia e o que eu estava disposta a aceitar nos relacionamentos. Enquanto nossos convidados iam embora e Emma se preparava para dormir, recebi uma mensagem do meu pai. Estou ansioso para ver você e Emma na semana que vem. Tenho praticado minhas habilidades de construir castelos de areia. A mensagem simples, livre de críticas ou julgamentos, representou uma transformação que eu antes consideraria impossível. Não perfeita, não completa, mas um esforço genuíno para conectar-me em novos termos. Mãe, Emma chamou do seu quarto, você pode me ler uma história?
Já vou, querida, respondi, largando o telefone e indo em direção ao som da sua voz, em direção ao futuro que estávamos construindo juntos, um momento autêntico de cada vez. Você já teve que impor limites a familiares que não respeitavam suas escolhas? Adoraria saber suas experiências nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para ouvir mais histórias de crescimento e transformação pessoal. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem sobre se defender e defender seus filhos, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Lembre-se, você merece respeito do jeito que é. E, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo é exigir respeito. Obrigada por ouvir minha história e desejo a você a coragem de viver autenticamente a sua própria vida.